Alô, Eduardo, seja bem-vindo a essa live, né? Pois é legal. Legal. Pessoal, tá ouvindo bem, Eduardo? Boa. Sinaliza aí agora. Falaram que estão me ouvindo bem. Estão ouvindo você bem? Fala um pouquinho aí, só para. Vamos aí, ó. Se o pessoal estiver ouvindo bem, põe um. Se não estiver ouvindo bem, põe dois. Porque fica mais fácil da resposta que o atraso, né? Geralmente fica em 30 segundos, mas aí a gente tem a O resposta delay. rápida de todo mundo. Tá ouvindo bem? Põe um. Não tá bom? Põe dois. Ei. Já vai. Olha lá, ó. O Fábio, Legal, legal. Jonas, Foi um. Fábio um, Jonas um. Legal. Fábio. Cleiton um. Aqui a Regiane, olha só, tá aqui É, também. esposa. Olha lá, ó. Lá do Canadá, a Regiane, esposa do Eduardo, tá? Ela tá a trabalho lá no Canadá, né? O Eduardo aqui no Brasil. Eita, coração, hein? Tá, tá. Gostou do fundo amarelo? Então, rapaz, esse fundo aí, Aqui é 100% Amazônia, aqui é abraço, pessoal. olha só, Trabalhei lá por um da tempo. Amazônia. Fiquei dois Legal, você anos no trabalhou lá um hotel, tempo. fiquei um ano em Manaus. Ah, Aqui, ó, tem mais uns olha só. comentários, ó. Esse aqui Que é o legal. pessoal por ter servido na selva. Aqui é um chocalho de uma tribo lá amazônica. Chocalho. Tá? Aham. Aqui é um artesanato do pessoal de Manaus. E aqui é um presente de um amigo lá, seu Martinho, obrigado, lá de São Gabriel. Eita, bem Esse aqui, longinho, hein? esse aqui vai lembrar, alguém que leu esse aqui para mim, ó. Teve um mestre de cerimônia que leu esse aqui, ó, cerimonialista, leu lá. Ah, é? Quem foi esse cerimonialista? Ah, ficou Fica o mistério aí. Isso fica para uma outra live. uma voz impostada que eu não consigo fazer. Que é isso, que é isso. Gente, nós estamos no mês, né? O mês de maio, eu estava até falando aqui, né? E o mês de adoração, adoração como estilo de vida. Eu coloquei como adotei essa série do mês de maio, o mês do meu aniversário. Apesar que tem tanta coisa boa no mês de maio, né? Aniversário da minha mãe, é o mês das noivas, é o mês também que comemora o Dia Internacional da Família. E hoje também é o dia do coração abrasado, John Wesley, né? Já mandei um abraço aqui para os nossos irmãos da Metodista Wesleyana. Hoje é dia do pastor Wesleyano, esposa também Wesleyana. E o coração abrasado, uma experiência fantástica que John Wesley teve, né? Onde a experiência, onde mudou e marcou a vida dele e hoje deixou um legado aí para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E nós também, né? Nós também podemos deixar um legado aí. Essa live é um começo de um legado. E essa live realmente é para alcançar e abençoar vidas. E hoje o tema é música e adoração. Eduardo, eu vou aqui, gente. Vocês já estão chegando, o tempo passa muito rápido e nós vamos dividir também em duas partes. Depois a gente vai estar falando sobre isso daí. E eu vou aqui fazer a apresentação sua. Posso, Eduardo? Me permite? Poxa, até parece que é bastante coisa, mas vamos lá. Olha, o conteúdo é bastante coisa. Por conteúdo é muita coisa. Mas eu vou seguir aqui e vou ler. Olha só, gente, estou aqui com Eduardo Dias, meu amigo, e olha, vou falar um pouquinho sobre ele para vocês conhecerem, né, a pessoa que está aqui juntamente comigo. Eduardo Dias, bacharel em música, educador musical, músico de orquestra sinfônica e grupos também musicais, instrutor, administrador, coordenador, palestrante, conselheiro, consultor e mentor em assuntos musicais. Cursou e lecionou teologia, participou e liderou os ministérios da educação, do louvor, da diaconia, evangelismo, tesouraria e outros. Participou em eventos de louvor e adoração como músico e palestrante. Atua como especialista nas áreas de criação de produtos
e prestação de serviços musicais, desde a composição, olha só, desenvolvimento de carreira, marketing musical, indústria e mercado fonográfico e eventos. É pouca coisa? É muita coisa. E também aqui para ressaltar, o Eduardo eu já conheço há cerca de 30 anos, né, Eduardo? Deve ser isso daí. Eu acho que nós nos conhecemos há cerca de 30 anos. Tá por aí, tá perto aí. Tá perto, tá perto. E trabalhamos também muitos anos junto, tá? Ficamos aí muitos anos junto, né? E o Eduardo é uma pessoa, gente, muito inteligente. Trabalhamos junto numa função administrativa e nós éramos chamados da dupla dinâmica. Olha a responsabilidade. Aqui também, olha. E agora aqui, opa, agora aí tá apertando de novo, aí tem duas. Nos outros. Duas. Ó, Sem militarismo por aqui, né? Já passou, já passou. Mas, enfim, deixamos ali um fruto também e trabalhamos ali na questão na administração. O Eduardo manja muito, gente. Ele é fera na questão administração, de conselheiro também, em mentoria. Meu, ele é fera. Por mais que o Eduardo é um pouquinho mais novo do que eu aprendi muita coisa com ele. Eu aprendi muito. Com um amigo. Não faz com quem não é amigo, não, hein? Porque eu tô vendo. E o Eduardo também me ensina. Eu aprendo ainda com ele, tá? Até nos dias de hoje também. Ele às vezes me dá um help, aí me ajuda em algumas coisas aí. Tô velhinha, aí barbinha branca, né? Mas enfim, vai aqui, o Eduardo. Não vou falar nem nada, hein? Eita! O Eduardo também, ele é filho do meu amigo Pastor Levi. O Pastor Levi, ele é vice-presidente da Ordem dos Músicos daqui de São Paulo. Gente, não é pouca coisa não. Olha lá, ó. Ele foi condecorado aqui. Ele tá aqui em cima, aqui, ó. Eita! Ele tá aqui também na live? Tá ao vivo aí com a gente também assistindo? Ele falou que ia assistir. Tá tentando. Se ele não entrou, é que ele tá tentando. Tá bom, então. Manda um abraço para ele, para a família, tá? Que Deus abençoe. Mais uma vez, um abraço aí, Regiane, que está, esposa de Eduardo, que está lá no Canadá. Vamos lá, o tempo passa muito rápido. Eduardo, fique à vontade agora. Vou falar uma palavra militar aqui. Fique à vontade também para alguma ponderação diante do que eu falei aqui da apresentação. E eu já deixo livre para você nos dar aí uma definição. Vamos lá, o pessoal está esperando. Uma definição de música e adoração. Sim. Posso acrescentar mais um? Pode. Música, adoração e louvor. Vamos lá. Opa! Vamos começar pela adoração, né? Tá. Adoração, fique à vontade. Que faz em questão religiosa, né? Ou seja, em questão espiritual. Isso não se limita a alguma ciência, não se limita a alguma atitude, mas é a nossa maneira humana de poder expressar. É de alguma maneira, com alguma atitude, com alguma palavra, com algum gesto, com alguma emoção. E isso é uma expressão. Então, a adoração é o sentido mais amplo. É um sentido mais vertical entre a pessoa e Deus. Certo. E em relação à música, ou você quer ir pelo louvor agora? Louvor é um elogio, né? Por exemplo, nós vamos louvar a pessoa por um mérito, por uma boa ação, por algo que foi superado, né, da média, que foi um destaque dos demais. É um louvor. Né? Dá uma honra. Então, isso já tem um significado um pouco menor. Por quê? Certo. O louvor também pode ser dado a homens. A adoração somente a Deus. Então, desceu um degrauzinho aí nessa espécie de hierarquia que nós estamos colocando aí. E a música é a ciência. Criação humana e com um significado humano.
tem desde o conceito, né, expressão das emoções, através dos sons. Basicamente, é isso que a gente faz aí, buscando a diferenciação. É claro que tem interpretações. Tem gente que usa palavras diferentes para dizer basicamente a mesma coisa. Então, adoração, coração, a gente até brincou na live. Brincou, né? É coração. Lembra que os destaques da Bíblia, vai falar assim, Davi foi o homem segundo Coração o coração. de Deus. Salomão, o que ele foi? Ele foi sábio no coração. Sabedoria também. Então, o homem que tem o coração ligado a Deus, ele adora. Se ele não tem o coração ligado a Deus, ele louva. Ele pode até prestar uma homenagem a Deus, mas aí já elogio. Como se a gente tivesse desligado a chavinha espiritual. Legal, legal. Então, a definição que você deu aí, o pessoal está ouvindo bem aí, falaram aqui, comentário de baixo, mas está bem, né? Tá, o pessoal aí, sejam bem-vindos. Seu pai já está aqui, já saudou aqui. Deus abençoe, pastor Levi. E uma coisa interessante também, que eu queria até perguntar, você viu lá que vários posts, né, em relação a, lá no Stories que eu coloquei, várias perguntas, questões ali, e a relação música e adoração. Música e adoração pode ser conjunta e separadas? Qual a ligação da música e adoração? Eu gosto de conversar muito com o povo cristão, e assim como não cristão também, né? Porque eu também procuro conversar sobre alguns produtos, serviços e alguns momentos na carreira de músicos que também não são cristãos. Então eu acho muito legal ter duas percepções, tanto do lado de dentro, do lado cristão, quanto do lado de fora, daqueles que são não cristãos. Então, eu acho bom, toda vez que a gente tiver uma dúvida em relação a algo bíblico, Sim, a gente ter vários parâmetros. Primeiro, para fundamentar a nossa opinião e a gente se alicerçar sobre o que nós acreditamos ser verdade. E o contrário também, ser questionado para que nós possamos defender. É muito complicado aquelas pessoas que dizem assim, eu sou de qualquer um, em qualquer momento, e se não for aqui, é lá. Uma pessoa que não defende uma bandeira, né? Que não veste uma camisa. Então, isso uma camisa, verdade. Voltando à resposta da pergunta. Um músico cristão pode atuar no meio profissional ou no meio secular, como os cristãos gostam de chamar? É assim, a gente está na barreira do amador e do profissional. O amador tem como ficar somente dentro do cristão? Tem. Tem como. Então ele é convidado para um ministério, para uma igreja, para um templo. E ali ele canta com algumas pessoas por afinidade, por agenda. Né? Ele tem alguns momentos. O profissional não. Certo. Ele dentro da sua vida nisso. E qual é a ferramenta de sustento? Música. Olha a palavra que eu usei. A música. Música. Não Ciência. não é a adoração. Adoração. Agora, qualquer pessoa deve fazer tudo por adoração a Deus. Não somente a música. Seu gesto... Independente, né? Sim. É muito mais amplo. Porque a adoração, até mesmo a série, né, em si, do mês de maio, adoração como estilo de vida, e adoração é estilo de vida, né, em tudo você adora ao Senhor, verdade. E uma coisa interessante... Atenção. Pode falar. Fica com preconceito cristão. É uma palavra minha. Verdade. Um preconceito cristão. Como se as outras pessoas de outras religiões não pudessem adorar. Somente na minha igreja, no meu ministério, da minha maneira, no meu tempo. É limitar muito o poder de Deus na vida de uma pessoa. O poder de Deus. A grandeza. É limitar a liberdade das pessoas em adorar. Lembra? Eu estou até usando aqui, os indígenas lá das aldeias, né, que não foram poucas. E eles nunca tiveram contato e eles adoram ao Deus lá, que eles acreditam, né? Porque eles não têm contato com homens, né? Ou alguns têm, mas aí existe aquele que não tem também. E eles expressam a sua adoração da maneira deles. Verdade. Então seria uma limitação a gente dizer assim, não, é só do jeito que eu faço que é o certo. Calma. A liberdade é o oposto disso.
Verdade. E é interessante que você usou aí como as tribos indígenas, né, desse nosso Brasil varonil enorme, grande. E interessante que para nós temos, independente, né, das tribos, independente das raças, das nações, o ser humano em si, ele tem uma necessidade, parece que tem uma necessidade dentro do ser dele de adorar alguém e aquela crença, né, de uma grande maioria, né, salvos os ateus, né, mas uma camada muito grande que tenta, né, essa descoberta, essa busca de um ser superior, de algo ou alguém, né, no universo que está superior a todas as coisas, que tem um poder ou um controle, assim, uma crença dentro do ser humano. E eu queria até mesmo, dentro disso, fazer uma pergunta para você. Eu falei aqui que o ser humano tem essa necessidade de adorar. Isso é de algo. Isso, de algo maior. E agora, Deus? Deus, ele precisa, ele tem essa necessidade de adoração? Nós temos, ele precisa da nossa adoração? Excelente pergunta, e eu vou até aumentar ela um pouquinho. É interessante, né? Porque às vezes a pessoa inverte, como se o homem fosse um papel de criador, né? Então, Deus, como criador, há aqueles que não acreditam, mas aqueles que acreditam, né? Que Deus é o criador. Ele faz e deixa princípios ao longo da Bíblia para que a pessoa faça o que quiser com eles, né? E sempre existe o poder da escolha. Por que o poder da escolha? Porque é baseado na liberdade. Essa liberdade que muitas vezes nós temos Interessante. preconceito. Por exemplo, a quem adora a Deus é só os sambistas. Por que eu toco samba? Ah, não. Só quem adora a Deus é o meu ministério. Porque o do outro ministério, do outro lado da rua, ou do outro endereço, ah, não. Lá não. É só aqui. Então, essa visão restritiva, a gente vai colocando em todas as áreas, mas realmente não tem sentido nenhum. O próprio Deus, ele nos dá a liberdade de fazer o que nós queremos, inclusive de prestar contas, tanto para o sim quanto para o não. Tanto para dar certo, como dando tudo errado. As pessoas confundem aquilo que é muito simples, né? Seja livre, Verdade, né? Expresse verdade. da sua maneira, do seu jeito. Até no convite, né, a live, eu cheguei a comentar, e eu vou colocar aqui, né, nessa live, sobre a questão do bonsai. Algumas pessoas, elas nascem sementes e elas estão prontas para crescer e multiplicar. E algumas pessoas vão começar a podar, podar, podar. E essa pessoa muda a mentalidade e começa a pensar: eu sou um bonsai. Ah, aquela árvore chinesa, japonesa, Pequenininha. ou seja, é Acho que é uma árvore japonesa. semente Japonesa. como qualquer outra. É uma semente como qualquer outra. Ela cresceria do tamanho de uma árvore como qualquer outra. Mas ela foi sempre podada, 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 podada. E muitas pessoas se sentem assim. Ao invés de se sentir como lá em Salmo primeiro, de ser uma árvore plantada junto a rio de água viva, que cresce, que multiplica, que dá sombra, o seu fruto de ação própria. E às vezes, isso tem acontecido com muitos músicos. Porque não. Rock aqui não é. Ó, Verdade. aqui é só música erudita. Aqui é só hino X. Aqui é só estilo Y. E sendo que um músico precisa entender primeiro de música. Depois ele faz opções, ele faz decisões. Mas ele precisa conhecer o universo. O Talvez, contexto, o universo. falando assim, mas é muito audacioso pensar em algo dessa maneira. Eu digo exatamente o contrário. É muito complicado pensar ao oposto disso. Que as pessoas têm poder sobre nós. Ao invés de nós cumprirmos o nosso propósito. O nosso propósito é sermos livres. Eu tenho um propósito que não deu certo. Muda para outro propósito. Você é livre. Você é livre. Você é Eu fazia livre. algo e eu não quero mais. Mude e faça outro. O lugar que eu Verdade.
frequentando, o lugar que eu estou praticando a minha música está me reprimido. Faça ali e faça em outro também. Quem disse que você tem que abandonar Que você é preso. por causa de uma opressão? Pense grande, pense maior, pense em fazer mais, ao invés de buscar sempre a opinião contrária, que só tem a finalidade de podar. Verdade. Se você fizer bem, eles vão dizer, poxa, você está se destacando dos demais. Já viu quando a pessoa ganha um pouquinho mais uma posição? Ele não é mais um de nós, não. Ele já está destacando. Comprou até um carro. Ele comprou até uma coisa bonita. Como se mudasse a personalidade da pessoa. Então, muitas vezes nós temos associações, com todo o perdão da palavra. Não faz o menor sentido. Olha, você... E os exemplos que você usou aí, até mesmo da árvore, né, bonsai, e a questão da liberdade que Deus nos deu, nós somos verdadeiramente livres, e nós vamos falar um pouco aí também dessa questão de liberdade, dessa questão de música. Eu queria aqui até compartilhar com você, o pessoal também que está assistindo, e a gente sofre, né, muito pela falta de conhecimento, que você está trazendo aí, traduzindo, é conhecimento, como o conhecimento é libertador, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E diante de tudo isso daí, até mesmo nos posts, eu tenho aqui algumas respostas, e das respostas de alguns, eu via que alguns caíam em contradição, né, da resposta que ele deu aqui, que ele deu ali na outra, ele caiu em contradição de algumas coisas no conceito, o que ele acha o certo ou o errado, né? E interessante que no nosso Brasil nós sofremos com isso, um país muito rico, rico musicalmente, muito rico mesmo, um dos maiores países com diversidades mil, e é interessante como nós sofremos com essa, vamos dizer assim, às vezes ignorância musical, e isso afeta na igreja. É um desconhecimento. Mas aí eu vou isso, desconhecimento. E eu vou fazer uma pergunta. Agora, em vez de responder... Manda. Qual que é o nível mais alto do conhecimento? Rapaz, essa é forte. Essa pergunta é bastante profunda. O maior nível do conhecimento? Se puder responder, vai estar para vocês também a pergunta. Não é só para o pastor. Tá aí, ó. E responde aí. O nível mais alto do conhecimento. Como a gente pode... Você é livre. Esse conhece tudo, esse aí está lá em questão de nível. Vamos ver se alguém... Vão respondendo aí, ó, pensando aí, enquanto eu vou mandando e adiantando aqui e já colocando aqui. Olha só, dentro disso daí, eu acho que você já passou isso daí, muitos músicos passaram isso daí, para vocês entenderem a dimensão de tudo. Sabe aquela pergunta, o que você faz da vida? Aí o músico chega, eu sou músico. Não, eu perguntei qual é a sua profissão, né? Não, eu faço música. Não, mas eu quero... você não tem uma profissão? Porque muitas vezes, na concepção dela, a música é hobby. Ela fica ali, quando ela não insiste na pergunta, mas ela fica ali, mas espera aí, trabalha com música, como assim? Então, às vezes, no pleno século 2021, né, existe essa coisa ainda, esse desconhecimento. E algumas pessoas veem a música como hobby, né, como algo amador. É até interessante, né, que a gente falava muito em relação entre papo de músico. Olha aqui, gente, eu vou falar também para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho e analisarem e pensarem. O músico, entre as artes em geral, ele pode até ser amador. Concorda comigo, Eduardo? Mas você não vê um médico amador. Olha, o que você faz? Olha, eu tenho um hobby de médico, tá? De vez em quando eu faço umas consultas aí médicas, eu receito uns remédios. Você já ouviu isso? Não, né? Um advogado, olha, meu hobby é ser advogado. Então, né, eu sou um advogado amador. Então, de vez em quando eu faço aí, vejo, né, oriento algumas pessoas, tal. Mas e aí, quantas causas você já ganhou? Não ganhei nenhuma, eu sou amador. Então você não vê isso daí. Eu sou um cirurgião dentista, de vez em quando eu arranco uns dentes aí, né? Então você não vê. Então você vê que tem algumas profissões, né, algumas áreas que não tem
como você falar de amador, não, tem que ser profissional. E às vezes fica difícil na área da arte, da música, essa questão, esse entendimento que também é uma ciência, é uma questão técnica, é profissão. Então fica difícil isso daí, às vezes, no entendimento, né? Posso colocar o que a gente acabou de colocar nessa resposta agora que eu vou dar? Manda. O problema está no princípio. Quem disse que eu sou músico? Eu não sou músico, eu estou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou o que a palavra explica a respeito de Deus. Ele fala, você é a imagem e semelhança. Semelhança. Ou seja, eu não sou maior e eu não sou menor que ninguém. Ah, mas existem empresas onde há hierarquia. Sim, eu não sou inferior, eu sou subordinado. Isso nós vimos no diferente. Todos são subordinados à mesma missão, direcionados para um resultado, em prol de um resultado. Então, se a gente tirar essa palavra que não existe, eu sou músico, mas eu estou, eu sei que hoje eu posso estar, amanhã eu posso ser outra coisa diferente, amanhã eu posso ser uma coisa melhor, ou eu posso ser um músico ainda melhor. O princípio. Então, ao invés da gente pensar num sentido diminutivo, ó, você é músico, logo você é pobre, logo você precisa de um segundo emprego. Não, eu sou músico se eu quiser. Eu estou músico pelo tempo que eu achar melhor e do jeito que eu achar melhor. Eu posso ter o meu trabalho regular nos horários comerciais e nas folgas, é problema meu. Com todo respeito, é problema meu. Eu posso ser um músico de tempo integral, onde eu vivo exclusivamente, isso só cabe a mim. E muitas vezes as pessoas vêm lá, pegando de novo o exemplo do bonsai, e limitam o poder da música, que é se expressar com liberdade. E aí a gente viu que tudo ficou simples de novo. É muito legal. Eu fico muito entusiasmado de falar isso. E eu já estou me coçando para dar a resposta. O maior nível de conhecimento é a simplicidade. Jesus falava tudo que era complexo, de todos os demais assuntos, que às vezes ele mesmo não tinha estudado. Mas pela sua sabedoria ele falava de maneira. Toda vez que uma pessoa estuda, ela vai explicar, ela explica de maneira simples, para que a pessoa entenda. Verdade. Então, a gente tem um costume de complicar tudo aquilo que chega na nossa mão. Olha o exemplo Verdade. que Jesus foi. Ele foi o maior exemplo de simplicidade. Ele pegava os assuntos complexos, aquelas histórias que às vezes dá até emoção, né? A gente fica no suspense ali, e a gente vê, ele saía com simplicidade. Ele respondia com simplicidade. Ele agia com simplicidade. E aí a gente está querendo complicar coisas. Complicar tudo. E por falar em complicar, né? E por falar em complicar, vamos entrar num tema aqui, eu acho que o pessoal também está esperando, porque eu postei ali, será que eles vão falar, não vão falar? Nós iremos falar sim. E um assunto que às vezes se torna polêmica, né, nas igrejas, principalmente nas igrejas cristãs, em relação a esse assunto agora que nós vamos abordar especificamente e que, assim, no nosso ver, às vezes se torna simples, bem entendível em relação a esse assunto. Qual é o assunto? O fato dos músicos receberem salário da igreja. E há uma polêmica dentro disso daí. Há sabe, alguns... Eu coloquei também no post, rapaz, ficou ali apertadinho o placar. É impressionante. Olha bem ali apertadinho. Uns acham que sim... sem problemas, pagaram músico na igreja, outros acharam que não, músico não tem que receber da igreja, né? E isso daí se torna às vezes polêmico, a gente respeita aqui o pensamento, a ideia, né, de cada um, às vezes até pela experiência, né? E a gente vai abordar esse assunto. Olha, Eduardo, eu vou jogar a batata quente na tua mão.
É um Não tem prazer. mais Tá? nada. E Fala pode um vir quando pouquinho aí. quiser, que é uma satisfação. Daqui Olha, ó, enquanto. Só um minutinho, enquanto você. Desculpa eu te cortar. Enquanto você vai falando, ó, o pessoal que tá aí, manda um aviãozinho aí, compartilha essa live aí, manda um zap. Pô, a gente tá um assunto aqui, ó, polêmico. Crente gosta de ver esses assuntos, ouvir esses assuntos, né? Crente gosta de aprender, né? O cristão. E compartilha essa live, convida um colega, convida seu pastor, convida um músico que você conhece, ou mesmo que não, ou até para tirar uma dúvida em relação a isso, né? Se músico ele pode receber da igreja salário ou não. Então, esse é um assunto bastante pertinente, né, no nosso meio. E eu vou deixar aqui pro Eduardo, vão aí compartilhando, compartilha isso daí, vai aí podendo o pessoal também aqui está juntamente conosco, e depois também no final eu vou falar, depois me lembra aí, alguma coisa em relação a isso daí aqui também, uma proposta que eu vou depois dar em relação desse assunto aqui também que a gente vai tratar aqui um pouquinho. Pode falar, Eduardo. excelente, pastor. É assim, vamos pegar dois extremos. Vamos pegar Manda. um exemplo mais top, o sonho do músico. Né? Geralmente está algo muito próximo disso. Eu quero me apresentar num estádio cheio, lotado, 100 mil pessoas, e eu vou entrar, vou tocar só um pouquinho, e todo mundo vai gostar, e eles vão me aplaudir de pé. Tem músico, e eu vou dizer que não são poucos, que consegue ser vaiado. Tem músico que começa a tocar, o pessoal começa até a esvaziar o estádio. Porque só esqueceu de uma coisa, da música. Então, o pessoal que está ali, o pessoal, eu quero dizer, o público, os ouvintes, cuidado, eles estão ali pela música. E a pessoa olha pela oportunidade. Eu tenho uma oportunidade de aparecer. Não, não, não. É uma oportunidade de realizar um trabalho musical. Com a finalidade de renda ou não. Sendo pago ou não. Então, quando ele atinge isso, né, fazer um trabalho musical com tanta excelência que o pessoal aplaude, quer mais e pergunta se vai ter. Isso é profissionalismo. E se tem um critério Certo. que a gente precisa ter como base no profissionalismo, é entregar mais do que foi combinado. É entregar mais do que foi contratado, estabelecido muitas vezes no contrato. A gente supera. Por quê? Isso mostra que nós somos capazes muito além daquele serviço. Que se forem tidos outros convites, se forem feitas outras oportunidades, outros agendamentos, nós somos capazes, profissionalmente, de fazer isso. Agora, vamos inverter o outro extremo. Vira. Vamos colocar um músico, ó, super bom, muito profissional naquilo que faz, muito competente, num lugar sozinho, sem ninguém, sem nada. Só ele, sem tecnologia, sem internet, sem rede social. Ele com o seu trabalho. Ó, que ninguém ouça. Porque se começa a ouvir, começa a atrair. De onde está vindo? Quem é que está fazendo? Começa a atrair. De tão bom que ele é. Tá vendo como que a gente pega os dois extremos? Fica muito mais. Pra entender? E tá faltando o pessoal fazer bem o que faz. E essa relação, você falou um ponto da questão até mesmo de excelência. Foi um post também que eu fiz ali no History, e a grande maioria respondeu, não, a música ela tem que ser apresentada para Deus com excelência. A grande maioria, esmagadora, foi a Mas, pô, excelência. nessa hora nós não estamos falando para Deus, não. Você sabe por que é uma confusão que os músicos têm? Eu vou fazer um culto, eu vou tocar, participar de um culto. E no culto, eu vou fazer o meu melhor improviso. Eu vou fazer o meu melhor groove. Eu vou fazer os instrumentos de sopro, gostam de fazer tudo oitavado, né? Mostrando dificuldades, técnicas novas que ele aprendeu nos estudos, ali, no momento da igreja. Como se isso fizesse alguma diferença na adoração. Diferença. Perceba que a música é uma ciência e Deus não criou a ciência, ele deu liberdade, capacidade do homem criar essa ciência. Logo, o louvor não tem nada a ver
é só uma maneira de se expressar em louvor é com sons. Eu posso louvar em silêncio. Eu posso louvar em pensamento. Eu posso louvar com atitudes e gestos. Então, é só uma maneira. O que é muito complicado é quando o músico transcende o profissionalismo e ele coloca a sua vontade acima da. Então, por exemplo, eu sou um guitarrista e eu coloco o volume mais alto para que o meu instrumento apareça. Sobressaia. Como tem disso? Guitarrista não por demérito, mas por caixa. Não necessariamente ele é. Muito mais fácil, né? O acesso para poder aumentar. Então, isso que dificulta o pagamento. Então, se a pessoa pensar assim, eu vou adorar a Deus em tudo que eu faço. Com som ou sem som, eu vou adorar a Deus. Mas agora, com som eu vou ser profissional. Eu vou ajustar isso para um público. Pode ser o meu ministério, pode ser um horário de um culto especial ou não. Pode ser um convidado numa igreja a qual eu não frequento. Eu só fui convidado para um evento. Não tem problema nenhum. Agora, eu vou superar as expectativas. O que eles esperam? Tá percebendo o que eu estou fazendo ou ainda não? Pergunta. O segredo de um bom profissional está nas perguntas. Ele sabe fazer e responder perguntas. Lá onde eu vou me apresentar, o que eles esperam de mim? O que eles fazem lá? O que eles gostam? O que eles não gostam? Né? Depois a gente tem no marketing digital, por que muitas pessoas perdem muito dinheiro quando vão fazer anúncio da música? Porque eles querem fazer para qualquer público, qualquer jeito, qualquer trabalho. E esquece que isso precisa uma espécie de funil. Eu preciso direcionar. Quer um exemplo? Às vezes a igreja é avivada. Por que eu vou fazer uma música tradicional numa igreja, né, mais avivada? Eu preciso seguir uma linha. Isso não quer dizer que eu estou limitando a minha arte, mas sim que eu estou acertando no público-alvo. E nesse contexto, muito interessante do que você fala nesse contexto, e lembrando, pessoal, que depois a gente vai ter a segunda parte, tá? A gente vai avisar, e essa segunda parte, a gente vai entrar nessa questão também técnica. O Eduardo também vai abordar muito, vai estar orientando, ele vai dar uma mentoria aqui, gente, de graça em relação... Ele só está dando gostinho, tá bom? Ele só está dando gostinho aí, segurando você que está interessado, você que é músico ou não, mas de repente quer desenvolver, porque a gente aprende em todas as coisas, né? Examinar de tudo e retém o que é de bom. E ele também vai estar dando uma mentoria, uma orientação, tá bom? Desde do amadorismo, né, ao profissional, tá? Desde aquele do leigo até o profissionalismo, ele vai estar explicando cada camada em relação à questão na igreja, isso é importante. Eu queria só aqui fazer uma referência, Eduardo, permita-me aqui, até em relação a que foi colocada aqui, de questão dos músicos receber. E do que você coloca, a gente percebe o quê? A questão da cultura de cada igreja, da necessidade de cada igreja. Então, quando eu falei ali da excelência que foi esmagadora, alguns pastores, algumas igrejas vê a questão de excelência pagar um músico profissional ali na igreja, que já é membro da igreja, é cristão, ali, faz parte da membresia, já tem um tempo ali já na igreja também, e é ministrado, é acompanhado, ele resolve, ele vê como excelência pagar esse músico, para quê? Para ter uma qualidade musical maior, um compromisso maior, até mesmo o pastor fala, eu vou poder exigir mais dele também, porque ele tem um compromisso com a igreja, não somente com Deus, mas também aqui com a igreja, né? Na qualidade, na arte que ele tem, é lógico, sobretudo um acompanhamento ali ministrando, a adoração a Deus que a gente fala aqui, você vai fazer ali a sua função, a sua arte, mas sobretudo adorando a Deus. Então, tem igrejas que vê dessa forma, vê nessa questão, a excelência para mim é pagar músicos de qualidades para que eles possam exercer aqui uma música de maior qualidade,
comunidade na igreja. Então a gente tem que respeitar das culturas. Tem igreja não. Música aqui toca por amor, toca, né? Então não tem essa questão. A gente também entende esse pensamento, essa linha de pensamento. Isso não quer dizer também que não vai fazer com excelência, tá bom, gente? Isso não quer dizer que também ali não vai exercer com excelência, porque... Pode Assim, falar. por que geralmente os mais remunerados, eu estou dizendo em coincidência, são tecladistas e guitarristas? E ainda eu coloco o tecladista mais remunerado do que o guitarrista, e vamos dizer assim, todos os outros estão do outro lado. É muito mais remunerado. Pode ver, o tecladista ele tem muito mais uma preocupação com o contexto. O tecladista, que geralmente os líderes, ou pastores, ou bispos, seja a hierarquia que for, ele paga para aquele, ele fica atento na mensagem. Por exemplo, essa mensagem aqui sobre água viva, ele vai e começa um louvor ali, começa a fazer conectado. E às vezes ele percebe que pelos costumes do pastor ou do convidado, do ministrante, né? Não, é isso que ele está querendo. Ele consegue ter esse sentimento, essa preocupação com a percepção. Um momento, eu não vou tocar agora, eu vou tocar daqui a pouco. Agora está na hora. Ele está conectado. Ou seja, ele está acertando no público-alvo. Muito músico deixa de ser remunerado porque ele não está preocupado com o público-alvo. E às vezes o músico cristão esquece que o público cristão existe. Existe o público cristão. Não é que não existe, não. É como se fosse assim, a igreja. Não, a igreja também é um público cristão. E muitas vezes a gente precisa entender que os ministérios são públicos diferentes. Por exemplo, se eu estou numa igreja Assembleia de Deus, eu tenho um perfil com certas características. Se eu vou, por exemplo, numa igreja Paz e Vida, é outro público com outro tipo de alvo que eu preciso acertar. Costumes, como músico profissional, eu preciso entender que existem diferenças e que não existe essa resistência, olha a palavra, a resistência da minha parte de fazer a mesma coisa em todos os lugares. Isso é limitação musical. Eu preciso ser disruptivo para fazer trabalhos diferentes em ministérios diferentes. O público vai dizer que é adoração. O público vai confundir, vai dizer que está louvando. Mas eu estou acertando no meu público-alvo. E quando essa diferença de quando eu estou fazendo música, qual a diferença de quando eu faço música e estou adorando a Deus? Qual é essa diferença? A música é uma expressão, é um modo de expressar a minha adoração com som. Agora, eu posso muito bem fazer só música, pensar só tecnicamente. Quer um exemplo? Aquele grupo de louvor que termina ali a música, né, ou o período, e quando termina, ou o pessoal joga o instrumento, que às vezes dá desespero, que parece que vai cair, né, do suporte, de tão relaxo que mostra, né? E às vezes ele vai na igreja em total desrespeito, em total desconexão, né, com a palavra ou com os outros, né? Eu mesmo fui muito participativo em outros ministérios e eu tive inclusive a oportunidade de trabalhar na diaconia. Então a gente trabalhava no suporte aos músicos, né? Não só no suporte à igreja em vários sentidos, né? Mas aos músicos também. E às vezes eu enxerguei diferente. Eu falei, nossa, mas agora terminou a apresentação, os músicos subiram tudo. Precisar fazer ali, pessoal, vamos cantar mais um aqui, vai ter um trabalho complicado. Por quê? Tá todo mundo desconectado. Então não tem aquela preocupação de acertar no público-alvo. Às vezes o público-alvo é uma pessoa só. Às vezes o público-alvo é o contratante. Às vezes o público-alvo é o líder do ministério. Por quê? Ele quer pagar. Agora, às vezes o músico não pensa assim, né? Como que eu vou manifestar no meu líder, né? No meu pastor, né? No presidente, às vezes, né? Do ministério, o desejo de me remunerar? Como? Acertando no público-alvo. Se eu acertar o repertório, antes dele falar, ele vai me elogiar. Ele vai me agradecer por isso. Então, muitas vezes eu estou pensando em o oposto. Eu estou colocando isso em primeira pessoa
para não ofender alguém, né? No sentido de ministério, de religião, mas saber que para ser um profissional, a gente precisa entender que existe um alinhamento. Né? Assim como numa banda musical, a gente tem a guitarra fazendo algo diferente da bateria, do baixo, das vozes, mas elas estão alinhadas para a música. E às vezes a gente esquece que o profissionalismo vai... Verdade. Perguntas, perguntas. Olha, o tempo passa muito rápido, Eduardo. Tem até perguntas aí. O Rogério fez até uma pergunta aí se a pergunta dele foi, né, o músico profissional pode ser considerado um levita. Na verdade, né, o levita, o termo usado na Bíblia, no Antigo Testamento, não era direcionado para músicos, só músicos e cantores que trabalhavam ali no templo, mas era para porteiros, era para os faxineiros, era para os sacerdotes, em suma, era para várias funções que tinham ali, faziam a manutenção do templo. Então, eles eram separados, esse povo, né, os levitas, né? Então, a gente usa popularmente, chama o músico, né, de levita na igreja, o cantor, os levitas lá. Então a gente tem essa linguagem popular, mais popular do que praticamente, vamos dizer assim, técnica ou acerta de usar, né? No nosso contexto cultural já é outro, não é como a questão, por isso mesmo eles recebiam de lá, né? Os levitas em si, eles recebiam no templo, pelo trabalho que eles exerciam no templo. Por que não os músicos, cantores receberem, ou outra função na igreja também, receber pela igreja? O tempo passa muito rápido. E com um comentáriozinho só para ajudar os músicos. Eu sei que essa primeira parte está mais geral, a gente está falando mais com músicos, né? Gente, a gente vai ter a segunda parte. A gente vai ter que encerrar essa live por causa do tempo que o Instagram dá. E a gente vai começar uma outra live. E essa live vai ser mais direta. Vocês terão oportunidade de pergunta. A gente vai estar aqui respondendo, tá bom? Eduardo vai estar aí também falando. No que puder também vou estar aqui ajudando, orientando. E vocês vão ter liberdade para perguntar, para ali falar. Então, essa é mais um geralzão. Pode falar, Eduardo. Conclua aí, por favor. Sobre a pergunta do Rogério, né? Que o músico é confundido com levita e vice-versa, né? Alguns ministérios fazem questão de chamar os músicos de levitas. Outros não. Outros é como se fosse um significado diferente, somente de músicos. É como se na música como se na igreja tivesse os diáconos, os presbíteros, os Isso. É pontuado. Agora algumas não, eles chamam de levitas. Mas os popular precisam ter essa certeza dessa história. É da tribo de Levi, descendentes da tribo de Levi, que eram chamados de tribo de Levi. Uma das 12 tribos de Israel responsável pelo serviço do tabernáculo. Ponto. Agora, serviço de música é tudo isso que a gente está conversando em termos gerais. Né? É o pessoal envolvido com o som, com a música dentro da igreja. Geralmente é confundido, mas a gente consegue fazer essa distinção aí. Verdade. Tá bom. Eduardo, obrigado pela primeira parte. Gente, a gente vai para a segunda parte. O que vai acontecer? Eu vou desligar aqui a live por causa do tempo e já logo em seguida eu já vou ligar ela novamente para a gente ter agora essa segunda parte com perguntas, uma mentoria que o Eduardo vai dar para músicos, para cantores, para compositores, enfim, aí quem trabalha na arte, na igreja, ou quer aprender, ou quer entender um pouco mais aí, será muito importante. Então, pessoal, fique aí. Eu vou desligar aqui e vou ligar novamente. Não sai daí, não. E convida a gente, aproveita esse tempinho aí, também compartilha, convida um pessoal aqui. Eu acho que vai ser muito interessante e muito abençoador para a sua vida. Tá bom? Posso desligar aqui, Eduardo? E a gente já ligar na outra live? Vou desligar e ligar de novo.